Olá, tudo bem? Espero que sim, que fique melhor depois desse vídeo. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido para fazer isso agora, tocando também no sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem publicados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e colaborando para que essa mensagem chegue no máximo de pessoas que precisam dela. Hoje eu estou trazendo uma leitura geral, canalizada, intuitiva, com as energias do amor, falando de Vênus retrógrada para o signo de Peixes. Peixes, parabéns, feliz aniversário, a gente está na temporada pisciana, fiz questão de começar com vocês, porque é aniversário, né? Mas também pela quantidade de planetas e acontecimentos astrológicos que estão sob esse signo nesse momento. A gente vai viver no dia 28, eu tô gravando esse vídeo no dia 26? 26? É. E aí no dia 28 a gente vai viver um stellium planetário, né? 5 planetas em Peixes, é o que a gente chama aí de alinhamento. Se você gosta de astrologia, eu imagino que goste. Você está sabendo que tem muita movimentação acontecendo lá em cima, lá no céu, tá? E muito nessa energia pisciana. Afeta principalmente quem tem posições importantes, né? Sol, Lua, Ascendente, Vênus, meio do céu, enfim, em Vênus, em Peixes, mas afeta todos nós nessa energia. Então, de repente, seria interessante todos assistirem esse vídeo ou irem estudar no próprio mapa onde é que você tem esses planetas todos. Eu até colei ali para poder lembrar. Sol, Lua, Mercúrio, Saturno e Netuno, todos eles em Peixes. Netuno é inclusive o regente de Peixes, então tem muita energia condensada. Hoje a gente vai falar, né, sobre a retrogradação de Vênus, que vai ser em Peixes também. Então Vênus está lá no seu movimento direto em Áries, começando ali todo o seu ciclo, né, pela roda, só que ela dá um passinho para trás e volta para revisar questões lá na energia de Peixes, tá? Então, Peixes, o que está acontecendo, hein? Muita energia em cima de você, a gente vai ver o que isso vai impactar, principalmente nas dinâmicas amorosas, né? A gente está falando de Vênus, que é a deusa, o planeta, o arquétipo do amor. Então a gente está falando sobre amor, amor romântico, amor próprio, estado de amor, enfim, tudo que está relacionado ao amor vai estar num tribunal, vai estar em xeque agora. E em Peixes a gente traz essa energia para uma reflexão muito profunda, muito espiritual, fica mergulhado ali mais de um mês reavaliando não só a relação, para quem está dentro de uma, né? Então eu vou realmente repensar, reavaliar, refletir sobre os caminhos que essa relação está tomando, sobre o meu papel dentro da relação. Esse período de retrogradação ele é um convite para introspecção, tá? Para reflexão individual. Então, se você cair na energia de acusação, de cobrança do outro, né, em relação ao outro, ao que o outro faz, a forma como o outro ama, exigir um posicionamento do outro, você vai perder esse período que é uma grande oportunidade. Eu falo que os períodos de retrogradação, apesar da gente ficar brincando, fazendo muitos memes a respeito, principalmente da retrogradação de Mercúrio, né, que é o planeta mais pop que tem, tá aí no hype há bastante tempo aí nas redes. O período de retrogradação, na verdade, ele é um convite, ele é crise e oportunidade, então ele é um convite para reflexão mesmo. É um período curtinho, aguenta aí, aguenta firme, tá? Então, como a gente vai estar no foco dessa energia amorosa, pode ser sim que algumas pessoas nesse período tomem decisões relacionadas a rupturas, separações. Tem muita coisa aí na rede sobre isso. Se você for assistir vídeos relacionados a Vênus retrógrada, na última retrogradação, olha, Mercúrio ainda não retrogradou, então estou conseguindo ainda falar essa palavra. Ainda tem isso, vou falar sobre isso já já. Mas se você for ver, a última vez que a Vênus ficou retrógrada, muitos casais aí famosos se separaram, tá? Então imagino que os não famosos também, muita crise, muita ruptura, muita confusão, ainda mais no período de carnaval, que é tudo muito confuso também. Então tenha paciência, a gente vai abrir as cartas, porque eu estou fazendo essa introdução intencionalmente para você entender a pressão que está acontecendo nesse momento, principalmente na sua energia e na energia de todos nós, porque todos nós temos Peixes no mapa, tá? Mas seria interessante você olhar de repente especificamente. Se você não tiver o Sol, mas tiver, por exemplo, a Vênus ou a Lua, é muito importante também você entender
parar, refletir, estudar sobre não só o stellium que vai acontecer, né, o alinhamento de todos esses planetas no seu signo, mas também a Vênus retrógrada em Peixes, tá? O que acontece? Ela fica esse período lá atrás fazendo essa revisão, essa análise, muito ali para dentro, muito introspectiva, na energia das águas piscianas, né, que são águas muito profundas. Depois ela volta para o movimento direto, tá? Aí ela volta para Áries e vamos embora. Em Áries, a Vênus, ela tá fora da energia dela, ela tá meio fora do lugar. Porque Áries é regido por Marte, que é o planeta oposto, né? A gente tem Vênus na energia do amor e Marte na energia da guerra. A gente tem a energia do feminino com o masculino. Então, ela volta para esse lugar de novo, que é um lugar um pouco desconfortável, mas é um lugar de ação também, eu gosto. Então, vamos imaginar aqui para algumas pessoas. Bom, então eu vou aproveitar esse período de Vênus retrógrada, vou ali mergulhar nas minhas questões, seja numa relação, seja no alto amor, ou como eu funciono na dinâmica amorosa, isso também é muito importante. E aí quando ela voltar para a energia de Áries, aí eu tomo as atitudes necessárias, se for preciso cortar, eu corto. E Áries é muito essa energia da luta, da guerra, entendeu? De ir atrás daquilo que você sonha, que você acredita. É outro aspecto que eu gosto muito. Então vamos lá, faço esse retrocesso, fico ali um tempo mergulhada em mim mesma, reavaliando o que eu espero do amor, quais são os meus padrões, independentemente de estar numa relação ou não, quais são os meus gatilhos. Gente, o lugar do amor, o lugar do relacionamento amoroso, romântico, é desconfortável para muita gente. Porque ali você está diante de um espelho que às vezes não é aquilo que você queria e tem esse confronto, tem essa energia de acusação, tem os gatilhos todos que surgem. Então, de repente, nesse período que você fica ali quietinho, reflete sobre isso, aproveita de repente o carnaval, né? Bom, você vai fazer o que você quiser, mas de repente ficar quietinho dentro de casa, refletindo, escrevendo, pensando a respeito. Se você for para esse lugar da acusação, sabe, em relação ao outro, de confrontar, de brigar, você vai perder a oportunidade de reflexão. E aí quando for para Áries, essa energia bélica vai crescer mais ainda e pode ser que tenha mesmo uma ruptura. Para algumas pessoas isso é muito bem-vindo, de repente está na hora de romper mesmo, está na hora de encerrar. Por isso que eu acho importante também a energia pisciana, que é uma energia sonhadora, idealizadora, né, que projeta muitas coisas, tem um aspecto muito positivo disso tudo, que é o quê? A gente está falando de um signo espiritual, então muitas pessoas vão refletir sobre o que elas desejam mesmo de uma relação, né? O 10 de copas sempre apareceu aqui nas leituras de amor, a gente fala muito sobre essa energia, né, de ser uma coisa muito fantasiosa, muito idealizada, e eu sempre repito, tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Se é isso que você quer, se o que você quer é esse sonho de felicidade, de amor, não romântico, mas em Peixes muito mais profundo, um amor de alma, de conexão, de companheirismo, né, de dar a mão para a pessoa e seguir aqui, porque não tá fácil, a vida aqui na Terra não tá fácil, a terceira dimensão tá cada vez mais louca, mais caótica. Então vai lá, dá esse passinho e recupera, idealiza, volta a acreditar. Eu falo sobre isso nas minhas leituras, principalmente as leituras particulares. Faz uma lista aí na sua mente, no seu coração, joga isso para o universo, é isso que eu quero. E eu sempre falo, tá tudo bem com 10 de copas. Às vezes o que a gente peca, onde a gente erra, é tentar pegar uma pessoa que não tá nessa energia, que não quer o mesmo que você. Então o ideal seria que ambos, né, 2, 3, não sei qual o formato de relação que você tem, cada um pro teu canto refletisse sobre o que quer do amor, e ali quando voltar ao movimento direto, a gente decide se vai continuar, né, nisso aqui, se casa mesmo comigo, se essa pessoa cabe nesse meu ideal romântico, espiritual do amor, ou se eu devo partir para uma outra história, tá? Outra coisa que eu gosto muito dessa energia ariana, né? Vênus está em Áries e volta para Áries lá no dia 13 de abril, que é lutar. Não lutar para provar o seu valor, não lutar para ter o amor do outro, mas lutar pelo que você acredita. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu coloco às vezes no meu perfil, que é: em tempos de amores líquidos, amar é um ato revolucionário. E é mesmo, sabe? Insistir nessa ideia, comprar essa briga. Então, quando ela voltar para esse movimento direto em Áries, vai ser a hora que você luta. Não, é isso mesmo que eu quero, é importante para mim. Se eu tiver que fazer cortes, abrir mão de uma relação que de repente não casa com isso e que me frustra muito em vários aspectos, eu acredito nisso, corto, né? Áries tem essa energia sangue no olho, então eu corto e vou atrás do que eu acredito e do que eu quero para mim.
E esse é o convite da reflexão geral para todos nós, tá? Mas vamos ver nas cartas o que a espiritualidade traz para você especificamente, tá? Se você não tiver numa relação, a história é a mesma, tá? A proposta é a mesma. Então não estou me relacionando, mas, poxa, parei para refletir, né? Essa energia aí de final de ano, enfim, que é uma coisa que eu quero realizar, eu quero amar, eu quero ter alguém, eu quero esse amor profundo, espiritualizado, essa coisa toda que a gente falou. Então, de repente, refletir sobre os seus padrões. Se você está atraindo muitas pessoas, né, que não ficam e que não têm a mesma intenção que você, o que está acontecendo? Sabe? Em você, nunca no outro, porque o outro é um buraco, né, gente? É um campo desconhecido. Em você, refletir sobre isso, padrões, crenças, gatilhos. Relacionamento é um lugar de muitos gatilhos, de muita dificuldade. De repente buscar uma terapia, buscar uma cura energética, sabe? Um alinhamento com essas energias para atrair essa pessoa também. Enfim, a leitura cabe para todo mundo. Quem está numa relação, quem não está. Eu queria falar outra coisa antes da gente entrar na leitura, desculpa. Pode ser que esse período também muito idealizado, muito fantasioso de peixes, né? Peixes viaja mesmo, delira, e eu posso falar sobre isso porque eu tenho uma lua em peixes. Eu tenho muita terra no meu mapa, mas tenho essa lua em peixes que eu amo, eu adoro. É ela que me dá essa sensibilidade, essa intuição, essa coisa do espiritual que eu trabalho, então eu amo minha lua. Mas essas posições em peixes também dão uma tendência para a gente fantasiar. Aí vamos lá, estamos no carnaval, né? Acabei de conhecer ali um crush nessa dinâmica do carnaval, da fantasia, do lúdico, né? Da brincadeira, e de repente eu quero que isso continue, quero colocar essa pessoa lá no meu lugar de amor romântico, no meu 10 de copas. Cuidado, tá? Porque esse período também é muito incerto. Não força muito as coisas, vai devagar. De repente é essa energia, tá? Porque aí depois, lá na quarta-feira de carnaval, ou quando a Vênus voltar para o movimento direto, você reflete um pouco melhor e de repente era só um amor de carnaval mesmo e tá tudo bem. Vai lá, se joga, experimenta novas formas de amor, sabe? Eu brinco com algumas clientes minhas que de repente a gente pode fazer do amor uma experiência antropológica, sabe? Conhecer pessoas, se jogar na vida, sair do isolamento, enfim, quem sabe isso é pra você. Vamos jogar? Eu vou cortar o vídeo e volto já pra gente abrir as cartas. Ok, vamos lá, vamos jogar, vamos abrir as cartas para saber o que esse período de Vênus retrógrada traz para você de reflexão, de desafio, de energia nesse período específico. E claro que a gente está falando de energias grandiosas que vão ressoar mais à frente, tá? Então não é só para um mês essa leitura, nesse sentido ela é atemporal. Vamos dizer aí que algumas pessoas estão refletindo sobre questões muito profundas de uma vida inteira, às vezes de um relacionamento longo ou de um padrão de uma vida, ou até vidas anteriores, padrões ancestrais, enfim. Então essa leitura não fica presa a esse período de tempo, tá? Eu já fiz a conexão aqui com o meu guia, com o meu mentor. Eu peço licença só para entrar na sua energia. Chamo os seus guias, chamo os seus mentores para conversarem com vocês aí através de mim, para a gente saber quais são os principais desafios ou pontos para serem refletidos nessa Vênus retrógrada sobre o amor. O que vocês querem falar para peixes? Sejam bem claros, por favor. Qual a principal energia que vai ser trabalhada nesse período e mais além, mais à frente? 7 de paus. Vou deixar ele aqui um pouquinho, a gente vai refletir sobre ele. 7 de paus é uma carta que fala de bloqueio. Então a gente pode estar falando de energias bloqueadas, alguém te bloqueou, você bloqueou alguém, ou um bloqueio da energia amorosa mesmo, tá? Essa carta aqui, eu gosto sempre de falar dela, ela apareceu muito nas energias de 2024, quando a gente falava de amor, inclusive. Eu preciso falar da sequência das cartas anteriores, tá? A gente tá ali no 5 de paus, que é uma energia de conflito, de briga, de luta para conquistar alguma coisa. Então, se a gente tá falando de amor ou de relacionamento, eu lutei durante muito tempo para ganhar. Para ganhar a atenção dessa pessoa, para construir uma relação. É uma carta de briga, de conflito, enfim. No 6 de paus eu venci, é a carta da vitória, do sucesso, da realização, então eu conquistei algo. E no 7 você luta muito para manter. Só que eu falei aqui atrás há pouco que o amor não é, apesar da gente estar nessa energia, né, a gente vai voltar para Vênus em Áries, que é uma Vênus bélica, né, uma Vênus de luta.
Para refletir, de repente o convite aqui, durante esse período de reflexão, de introspecção, de reanálise, de reavaliação, enfim, para refletir sobre a sua luta para manter algo. Envolve um sacrifício, se a gente for pensar lá na carta que te representa, né, a carta do enforcado, que fala de um auto-sacrifício, de um esforço muito grande para manter algo. Tá valendo a pena? Tem essa coisa aqui de uma ameaça, né? Você vê que essa carta mostra essa figura numa posição superior, já conquistou, é seu, tá lá, entendeu? Mas lutando muito porque se sente ameaçado de alguma forma. Deixa eu ver de onde vem essa ameaça, ou de onde vem essa luta. Abre um pouco mais aqui para peixes. 2 de ouros. Só arcanos menores aqui por enquanto, tá? O 2 de ouros fala de um período de reequilibrar as coisas, então, de repente é uma fase mesmo. Essa carta normalmente ela me fala de períodos curtos, a gente pode imaginar aí um período de 2 meses em que as coisas estão se reequilibrando, estão se ajeitando, talvez isso vai vir um pouco mais pra frente ou você já está vivendo isso aqui. Pode ser para algumas pessoas se equilibrar entre 2 situações também, tá? Essa carta fala sobre isso. E para alguns, eles falam de uma interferência aqui da vida material, da vida prática. Então, talvez eu tô bloqueado mesmo pro amor, eu não quero conversa com ninguém. Essa carta fala de alguém que cria uma resistência mesmo, fecha ali, né? Todo mundo que se aproxima, se você não tá numa relação, por exemplo, se você tá só, todo mundo que se aproxima de mim eu sinto como uma ameaça, eu tenho que me proteger, eu tenho muito medo de ser ferido, de ser machucado, né? Todos nós temos uma história, né? Temos um passado, então não sei qual foi o seu aqui. Então pode ser que você bloqueou essas energias amorosas, inclusive energias relacionadas à libido, porque a gente está falando do naipe de paus, tá? Que é a energia do desejo, do fogo, da paixão. Eu bloqueei tudo isso aqui e de repente eu tô mais focado aqui na minha vida material. Eu gosto muito do 2 de ouros, porque o 2 de ouros fala de um período de organização da vida, sabe? Em que você resgata ali rotinas, que você vai para o mais básico, para o mais essencial. Então talvez seja o seu caso, só bloqueando essas energias porque eu tô aqui me reorganizando materialmente para depois, de repente, me abrir. Para outras pessoas que estão numa relação, pode ser a vida a 2 do capitalismo mesmo, de pagar boleto. Tá difícil, aqui não tem mais espaço para amor, aqui não tem mais espaço para o sonho, para fantasia. Isso para peixes é essencial. Se você perde isso, você se perde na relação. Porque a gente vive aqui só para pagar boleto. É um malabarismo para manter esse troço aqui, tá? Se não é pagar boleto, eu digo que o esforço, o empenho, a luta para manter essa relação exige muito, muito desgaste e muito malabarismo da sua parte, peixes. Isso aqui tem que ser revisto, tá? O que mais vocês querem falar para peixes? O que vocês aconselham aqui em relação a essa dinâmica? A partir dessa retrogradação, dessa reflexão, quando volta para o movimento direto, o que vem aí para peixes dentro dessa dinâmica? 2 de copas, gosto. 2 de copas é a carta do encontro, tá? A carta da parceria. Eu gosto muito dessa energia. Então pode ser, vamos lá, pensando nessas 2 energias. Se você tá dentro de uma dinâmica, de uma relação, seja ela de qualquer tipo, em qualquer tempo aí, e as coisas estão muito estranhas, né? Você tem duas energias 2 aqui. Então bloqueamos uma energia de paixão, porque a gente foi para esse lugar aqui muito prático, né? Em qualquer lugar, enfim, em qualquer área da vida. De repente você vai para o 2 de copas, que é o amor, é a conexão. Eu preciso falar também que o 2 é sempre uma energia, além de ser a energia da parceria, né, da conexão, do encontro com o outro, é também uma energia de escolha, de dualidade, de dúvida. Então, gente, não fiquem preocupados. Outro dia eu joguei para uma pessoa e ele falou sobre que às vezes ele se sente meio... Ele passou essa sensação que ele se sente meio desonesto, traindo a pessoa, porque ele para avaliar. Ele pensa, será que esse é o caminho mesmo para essa relação? É uma relação duradoura, um casamento, enfim. E ele se colocando nesse lugar. Eu às vezes penso se é isso mesmo que eu quero, se é a pessoa certa. Tá tudo certo, não se sinta culpado por em algum momento, principalmente nesse período, você tá reavaliando as coisas. Eu já falei que o amor, ele não pode ficar num lugar
num pedestal, numa coisa muito fantasiosa, muito idealizada, não. A gente tem que trazer ele para a Terra, às vezes, e refletir sobre ele de uma forma muito prática. Eu sinto que a tua escolha aqui vai ser pela relação, então se você está numa relação e passa por essa fase difícil, que para alguns vai durar 2 meses, tá? Que tem uma energia bloqueada, vocês de repente estão se desentendendo, até a energia do desejo, do fogo mesmo, da cama entre vocês está estranha, eu sinto que para a maioria de vocês, nessa dinâmica, vocês vão escolher o amor. Então vai ter uma reconexão, vai ter uma oportunidade de vocês lembrarem. Sabe que isso é muito legal também, nessa coisa porque Peixes fala de passado, né? Ele fala desse sonho do passado. Então, de repente, voltar lá atrás e lembrar, mas onde foi mesmo que a gente se conectou? Quem era essa pessoa quando eu me encantei por ela e ela por mim? O que foi que acendeu essa chama, que deu essa liga? De repente, nesse período, lembra, você na sua energia e o outro ou a outra na energia dela, e aí depois vocês voltam e se entendem aqui, se reconectam, tá? Pra quem não tá num relacionamento e tava com essa energia muito bloqueada, eles estão falando que pode surgir sim uma abertura, tá? Abre um pouco mais as coisas, equilibra um pouco mais, nem 8 nem 80, não fica tão bloqueado, né? Tão na defensiva, resistindo, mas também não vai para esse lugar muito delirante. Eles estão pedindo um equilíbrio. O 2 de ouros aqui no meio do caminho diz: equilibra um pouco as coisas, vai se abrindo um pouco mais, que pode ser sim que tenha um encontro para você, tá? O 2 de copas é o começo da energia, quando a gente se conecta com a pessoa, vai trocando aos poucos. Nas leituras de amor, se você for maratonar aqui no canal, se está chegando agora e não conhece, você pode fazer isso, que são todas atemporais. Surge muito essa energia assim. Eu vejo também nas leituras particulares. Eu acabei de me conectar com alguém, estou ali no Ás de Copas, né? Aquela coisa acontecendo, pura potencialidade. Ou então no 2 de Copas, Valete de Copas, tudo muito inicial e eu já pulo pro 10. Não faça isso. Talvez tenha a ver com essa coisa meio ilusória que eu falei até do carnaval, né? De conhecer uma pessoa, eles estão pedindo para ir aos poucos. Essa carta também fala sobre isso, tá? Então a gente tem toda uma história aqui, um caminho para percorrer do 2 até o 10. E precisa ser construído ali num lugar de desafio, de conhecer o outro também, tá? Mas a conexão inicial é claro que é necessária, tá, peixes? O que mais vocês querem falar aqui? Falei do valetezinho de copas, ele aparece aqui mesmo. Eu sinto que para muitas pessoas é um amor novo, tá? Se você veio aqui para saber de reconciliação, a não ser que seja essa dinâmica aqui, a gente não finalizou nada, a gente só tá estranho aqui dentro da relação, mas não tem ruptura. Aí, ok, eu sinto vocês se reconectando, mas se foi uma relação que teve uma ruptura, uma coisa mais drástica mesmo, uma separação, eu não vejo no primeiro momento. Claro que é uma leitura super geral para muita gente, espero que seja, mas eu não vejo energias de reconciliação, tá? Se for, vai demorar um pouco e alguém aqui vai ter que dar o braço a torcer. Mas eu sinto que para a maioria de vocês, com essa energia inicial aqui, é mais uma coisa de amor novo, de encontrar uma nova pessoa. Eu não vejo passado aqui. Tá, o que mais? O que vocês querem falar mais com peixes? Abre um pouquinho mais essa energia do amor para eles refletirem. Um cavaleiro de ouros, uma rainha de espadas com uma rainha de copas. O que esse cavaleiro de ouros está fazendo aqui? Você está numa energia tão terra, peixes. E um 6 de paus. Olha, voltou o 6 de paus para cá. Tem uma persistência, o 10 de copas, gente, acabei de falar. Eu tirei 3 intencionalmente, tá? Tem uma ruptura para algumas pessoas aqui. Preciso falar, no fundo do deck, meu tarô conversa muito comigo no fundo do deck, tá? Eu tenho uma rainha de ouros com um rei de ouros e uma torre entre os dois. Existe sim a possibilidade de uma ruptura, de uma relação que de repente foi muito para o material. Então nós funcionamos aqui como um casal, a vida prática, a vida de pagar boleto mesmo, muito nessa energia do dinheiro, da casa, das rotinas, né? Rei e rainha de ouros falam disso, e pode ter sim uma ruptura para algumas pessoas e tudo bem, tá? Eu sei que é uma coisa muito séria de falar, não fique impressionado se você está vivendo essa situação, se você está pensando aí nesse período de reflexão e já imaginando que vai ter uma finalização, vai ter um basta, vai ter uma ruptura, porque o período é favorável para empurrar para isso, tá? Não tô falando de uma coisa que acontece repentinamente, não. Apesar da torre ter essa energia, eu tô falando de alguém que tá num relacionamento talvez longo e tá pensando mesmo que isso aqui tá caminhando para uma ruptura. Se for o seu caso, se você quiser me chamar para uma leitura particular, pra gente mergulhar nessa energia, porque eu não vou dar aqui um caminho, uma solução para uma situação tão extrema como uma torre, tá? Vou deixar isso aqui guardado para vocês refletirem também, porque pode ser um alerta.
tem que ter uma reconexão aqui do sentimento e do desejo, tá? Se é a vida a dois, e eu sei que para a maioria das pessoas é isso mesmo, ela virou uma dinâmica funcional. Se vocês só pagam um boleto e mantêm uma estrutura material, precisa repensar sobre isso. E aí depois que você refletir, conversar sobre o outro, o que vocês podem fazer para se reencontrar dentro dessa relação, porque os casais se perdem, tá? Aqui é tudo muito lento, eu tenho um cavaleiro de ouros que fala de uma lentidão, então as coisas não vão acontecer de forma rápida. Talvez você aproveite esse período para começar a refletir, encontrar um caminho, uma solução, mas eu gosto da energia do 6 de paus. Lembra que eu falei dele? 5, 6 e 7 de paus? Tem uma vitória, tá? Tem um sucesso, tem um caminho aqui, mas eles estão pedindo persistência. Essa carta fala de resistir, de persistir num lugar, de teimar, de lutar por algo. Se é a tua família, se é o teu amor, se tem uma conexão profunda, eles estão falando para você continuar. Mas precisa trazer o outro para essa luta também, precisa ser equilibrado, precisa ser recíproco, tá? O outro tem que investir tanto quanto você na dinâmica da relação. Não é pagar boleto junto, é investir na relação junto. É conversar. Eu não tenho nenhuma carta de espadas, isso é muito curioso. A ausência de espadas, num primeiro momento, eu acho interessante, porque não está na mente, não gera ansiedade, não está doendo, talvez até se acomodou, né? Nessa situação aqui do Cavaleiro de Ouros, é muito lento, é muito acomodado, mas eu fico preocupada porque as espadas, elas simbolizam, além da reflexão, vou parar para elaborar, pensar a respeito, sem culpa, lembra que eu falei sobre isso? Mas também simbolizam a comunicação. Cadê a comunicação entre vocês? Algumas pessoas estão bloqueadas mesmo, não sei se vocês estão vivendo uma coisa aí de dar um tempo, entendeu? Ou de uma separação para um grupo, mas tem que melhorar a comunicação, tá? Trazer essa pessoa para perto, melhorar a sua própria comunicação, enfim. E aí eu já tinha falado dessas duas cartas aqui combinadas e elas vieram. 2 de copas com 10 de copas, que no sentido negativo é a coisa idealizada, fantasiosa demais. Acabei de conhecer, a gente está se conectando, começando algo muito novo. Eu já levo lá pro 10 de copas. Eu quero casar, ter filhos e morar no mato com essa pessoa. Tá tudo certo com o seu sonho, mas espera um pouquinho. De repente essa conversa aqui também, se for um relacionamento novo, eu sempre falo nas minhas leituras particulares que eu sou super a favor de um alinhamento de expectativas, super a favor. Eu falei lá atrás que não tem nada errado com o teu sonho, eu falei tanto do 10 de copas aqui, tem nada errado com o teu sonho. O que pode acontecer aqui, né, que de desafiador, é você pegar uma pessoa que você acabou de conhecer e tentar enfiar aqui, entendeu? Fantasiar demais. Então, isso seria resolvido às vezes, com uma boa conversa. E aí, fulano, o que você quer? O que você espera da dinâmica amorosa? Quais são os seus sonhos, seus planos? O que você idealiza? Você quer casar? Porque às vezes você está ali vivendo com uma pessoa que está numa outra energia, totalmente desapegada, está na energia do louco, junto ali com o 6 de copas, que aparece muito, né? Numa coisa mais casual, mais de aventura, passeando pela vida. Às vezes acabou de sair de uma relação, acabou de sair de um casamento, né? Então não vai querer entrar em outro assim tão rápido. Se quiser, tá estranho também, tá? Porque o luto precisa ser processado, a finalização precisa ser vivida de uma forma muito honesta. Então vamos melhorar essa comunicação, peixes? Fico aqui meio impressionada, encucada, porque não aparece nenhum arcano maior na energia central do teu jogo, não tem arcano maior. Num aspecto positivo, mais uma vez, tem um imperador aqui, só no fundo do deck que tem cartas que tem arcanos maiores. Engraçado, eu dei uma parada aqui porque eu refleti enquanto eu falava que são 2 cartas de Áries, tá? E eu tô falando dessa energia de retrogradar em peixes e voltar para Áries. Quando você voltar para Áries, né? Quando Vênus voltar para Áries, pode ser que você decida mesmo romper. Então, se isso aqui não tem jeito mais, se teve uma desistência do lado do outro, se o outro bloqueou, enfim, se ele não se esforça, pode ser que você decida mesmo ir nessa energia bélica, ariana aqui de guerra, romper com esse troço todo. E num aspecto muito positivo é isso mesmo, chega, não vou bloquear mais a energia amorosa não, o amor é importante para mim, eu sou pisciano, sou pisciana, sonho com amor, quero esse 10 de copas aqui de todo jeito, é meu sonho, eu não vou me sentir feliz, pleno e realizado nessa terra se eu não viver isso, beleza, aí você põe essa energia de Áries com força para ir nessa direção, tá? Não forçando o outro quer embarcar nesse sonho, esse aqui que eu quero, se não quer, beijo, tchau, vou em busca de quem queira, tá?
E nunca se colocar nessa posição de sacrificar seus sonhos, de ficar pequenininho, silenciado. Eu jogo para muitas pessoas que estão nessa dinâmica, tá? Ficaram tão frustrados, né? O 7 fala de uma energia de frustração também. Então eu lutei tanto por isso aqui que eu acabei desistindo de mim, desisti do meu sonho para aceitar a relação. Tá errado. Vamos rever tudo isso? Eu espero que você tenha gostado, Peixes. Achei uma leitura super profunda. Eu não consigo sair desse tempo gigante nas minhas leituras. Ia puxar uma outra energia aqui do oráculo, mas nem vou falar porque eu acho que a leitura foi suficiente, tá? A ausência de arcanos maiores pode falar também que você não está vivendo nada muito grandioso, não é nada kármico, é uma transição, é uma fase. Para algumas pessoas pode ser só uma crise na relação, tá? E é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o seu like agora para apoiar o meu trabalho. Comenta o que você está vivendo aí nos seus relacionamentos. Se você sabia dessas energias, né? Tanto do alinhamento planetário ali no teu signo, como essa questão da Vênus retrógrada. Acabei de lembrar que eu não falei de Mercúrio. Essa coisa da comunicação que eu vi, a ausência de comunicação, a dificuldade para se fazer entender, pode também estar associado com Mercúrio, que no meio ali, enquanto a Vênus está retrógrada, ele vem e fica retrógrado também. Eu anotei ali, ele vai ficar retrógrado, a Vênus vai ficar retrógrada de 1º do 3 a 13 do 4, e Mercúrio de 15 do 3 a 7 do 4. Então no meio ele vem ali e ainda embola mais, tá? De repente o legal aqui, no 2 de ouros, é esperar um pouco mais, esperar as coisas se reequilibrarem para tomar uma decisão. E aí sustenta toda essa decisão, tá? Chama essa energia forte de Áries. Se tiver que separar, separa, acredita, tem fé, se joga, confia. E se você precisar dos meus conselhos, da minha orientação através das minhas cartas, tem o meu contato aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Muito feliz de ter voltado, muito feliz de ter começado com vocês. Feliz aniversário. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Grande beijo, gratidão. Tchau, tchau.